Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. Abram comigo a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 4, versos de 1 a 7. 2 Reis, capítulo 4, versos de 1 a 7. Amém, irmãos e irmãs? Assim diz a palavra de Deus. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu me perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Quando o pouco se torna suficiente. Quando o pouco se torna suficiente, este é o nosso tema. Deus, desejamos ouvir tua voz. É certo que todos nós não temos nenhuma outra intenção a não ser ouvirmos a tua voz. Assim sendo, que tu venhas em o nome de Jesus falar conosco, que tu possas em o nome de Jesus mostrar-nos o quanto tu podes fazer com que o que temos nas mãos multiplicar. Que tu possas fazer, a partir de então, diante desta palavra bendita, termos mais fé, mais confiança no poder do Senhor. Que assim seja, em o nome de Jesus. Amém e amém. Quando o pouco se torna suficiente. Meus irmãos e minhas irmãs, existem momentos na vida em que a crise não é apenas espiritual, não é apenas uma batalha interior de alma, não é apenas uma crise de fé, é dívida, é pressão financeira, é medo de perder o que se ama. O texto de 2 Reis, capítulo 4, versos de 1 a 7, apresenta uma mulher viúva, à beira de perder
os filhos. A razão? Uma dívida. É o que destaca o verso 1. Isso porque, segundo a legislação da época, uma pessoa endividada podia vender a si mesma ou seus filhos como servos para pagar o que devia. Esse episódio ocorreu durante o ministério do profeta Eliseu, aproximadamente no século IX a.C., em um período de instabilidade espiritual no Reino do Norte. Eliseu atuou durante o reinado de Jorão e posteriormente de Jeú. É válido ressaltar que a idolatria promovida anteriormente por Acabe e Jezabel havia deixado profundas marcas na sociedade israelita. A nação estava dividida, como vocês sabem, em reino do norte, Israel, e reino do sul, Judá. E o reino do norte vivia ciclos constantes de idolatria, decadência moral e crises políticas. Neste contexto, Deus levantou principalmente Elias, a fim de fazer com que Elias confrontasse a corte, o palácio, o rei, isto é, Acabe, e precisamente sua mulher Jezabel. Enquanto Elias foi chamado por Deus para ser boca ou voz endereçar a corte, Eliseu foi chamado para ser boca, voz endereçada aos mais comuns, isto é, a estrangeiros, a gente simples, como esta viúva, como esta mulher. Isto revela uma dimensão importante da ação divina. Deus não atua apenas nos palácios, apenas nos governos, apenas nos bairros chiques, apenas nas regiões, socialmente falando, de poder, mas também nas casas humildes. A mulher em questão é um forte exemplo, pois diz o texto que ela era esposa de um dos filhos dos profetas. É válido, assim sendo, destacar a realidade dos filhos dos profetas. Estes viviam em cidades como Betel, Jericó e Gilgal. Homens que dedicavam suas vidas a Deus, a palavra de Deus, conquanto homens que não tinham muitos recursos, homens, economicamente falando, simples, humildes, destituídos de uma conta bancária farta, homens simples. O esposo desta havia morrido. Ela estava com a dívida. E existia, como disse há pouco, um credor, que já havia exigido que a dívida fosse paga. Vejam que as circunstâncias que envolvem esta mulher, esta viúva, em função da ausência do seu esposo, não eram nada fáceis. Circunstâncias difíceis. O medo havia tomado conta desta. O medo de perder os seus bens mais preciosos, os seus filhos. Ela estava
desesperada, ela estava angustiada. E por essa razão, ela foi ao encontro do profeta. Ela foi ao encontro do homem de Deus. Ao encontro de quem, em nome de Deus, podia resolver essa dificuldade que estava envolvendo-a. Estava vivendo uma vida difícil, destituída de recursos e com uma dívida. Por essa razão que eu resolvi pensar com vocês neste tema. Quando o pouco se torna suficiente. Quando o pouco se torna suficiente. E em primeiro lugar, o pouco se torna suficiente quando é colocado diante de Deus. O pouco se torna suficiente quando é colocado diante de Deus. É o que destaca o verso 2. Se não vejam, aí o verso 2. Eliseu me perguntou, o verso 1 descreve a realidade desta mulher. O verso 2. Eliseu me perguntou, o que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. O pouco se torna suficiente quando é colocado diante de Deus. Eliseu não começa o milagre trazendo algo que não havia dentro da casa desta mulher. Ele pergunta o que já existe dentro da casa desta mulher, em sua vida, que lhe pertencia. A mulher responde, tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Notem que o olhar desta, para ela, para a sua realidade, para a sua casa, para a sua vida, era extremamente negativo. Quando ela é indagada acerca do que tinha, ela olha para si mesma, olha para sua casa e diz, nada nós temos. Esse é o olhar de quem olha para si mesmo, tendo um olhar de si para si negativo, mesmo tendo algo em sua vida. E não vê nada, e não enxerga nada. Para ela aquilo era insignificante. O que ela tinha, a botija de azeite, era insignificante. É o olhar de quem olha para a sua própria vida, para a sua própria realidade, para a sua própria casa e não consegue ver absolutamente nada, mesmo tendo algo, por mais pequeno, por mais ínfimo, por mais simples que venha a ser. Ela não havia entendido que na economia de Deus, o pequeno, o simples, o humilde, não é desprezado. O azeite era algo comum na vida israelita, usado na alimentação, na iluminação, no cuidado diário, símbolo, portanto, de provisão. O que ela chama de nada, Deus chama de ponto de partida. O que você chama de nada em sua vida, o que você chama de nada em sua casa, o que você chama de nada em seu casamento, o que você chama de nada em seu relacionamento, o que você chama de nada em sua existência, Deus chama de ponto de partida. O pouco se torna suficiente quando deixamos Deus
tocar nele, quando deixamos Deus pôr a mão, quando deixamos Deus tocar. Enquanto o recurso está apenas em nossas mãos, ele é limitado, mas quando é colocado diante de Deus, ele se torna matéria-prima para o milagre. O nada, que às vezes você diz que tem a ver com sua vida, pode ser algo para que Deus venha tornar suficiente em sua vida. Você precisa olhar para a sua vida. Você precisa olhar para a sua casa. Você precisa olhar para os seus negócios. Você precisa olhar para si, para o seu casamento, e perceber que existe algo, por mais que seja pequeno, que pode ser colocado diante de Deus e, por conseguinte, Deus tocar e tornar-se suficiente para você, para sua casa, para o seu relacionamento, para os seus negócios. Em segundo lugar, o pouco se torna suficiente quando há obediência. Verso 3. Então disse ele, o profeta, vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Ela havia dito, eu tenho uma botija de azeite. O profeta, por conseguinte, dá a mesma ordem. Saia de casa, se movimente, haja, não fique aí kitnetizada, com o olhar cativo, a perspectiva negativa de que diante de si só tem nada. Se movimente, porque há uma botija de azeite. Antes do azeite multiplicar, Deus exigiu movimento. Deus exigiu ação. Deus exigiu caminhada. Deus exigiu trânsito. Deus exigiu por meio de Eliseu que esta mulher viesse a se deslocar da sua casa, tendo a consciência que a partir do que ela tinha, em ela se movimentando, Deus haveria de fazer do pouco mais. A mulher precisava sair, pedir, reunir vasos, preparar espaços. Onde está a obediência? No agir de acordo com a voz do profeta. E Eliseu acrescenta, não poucos, vá em busca de muitos vasos. Isso exige fé. Esta mulher precisava agir antes de ver o milagre. Talvez o que falta em sua vida, talvez o que falta na minha vida é movimento. Talvez o que falta em nossa vida, em nossa casa, em nosso relacionamento, em nossos negócios, é movimento. É atitude, é ação. Em obediência ao que Deus diz, por meio da sua santa e bendita palavra, que há de nos abençoar se pormos as nossas mãos na massa. Se agirmos, muitas vezes queremos que Deus multiplique, mas não queremos obedecer. Mas na Bíblia o milagre quase sempre vem depois de um passo de fé. É um movimento de fé. É caminhar tendo a fé como combustível, como gasolina, como que nos movimenta. O pouco se torna suficiente quando a fé se transforma em obediência.
o que você tem em suas mãos? O que você tem em sua casa? Em seu casamento? Em seus negócios? Que para você é pequeno demais, é simples demais. Que pode ser multiplicado por Deus para tornar-se suficiente para você, para a sua casa, para os seus negócios, para os seus relacionamentos. Que venha fazer com que você venha se movimentar, agir em obediência, por meio da fé, de que Deus pode rasgar toda crise, toda dificuldade, transformando-a em bonança, costurando o rasgo, pondo uma nova estampa, uma nova tinta, uma nova cor, um novo rosto, uma nova face de multiplicação, para que você venha se sentir diante de Deus satisfeito, satisfeita, em o nome de Jesus. Em terceiro lugar, o pouco se torna suficiente quando Deus age no secreto. Quando Deus age no secreto. É o que destaca o verso 4. Diz aí o verso 4. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Entra e fecha a porta. O milagre não aconteceu na praça, aconteceu dentro da casa. A porta se fechou, a família participou, os filhos trouxeram os vasos, a mãe derramou o azeite. Enquanto havia vasos, o azeite fluía. O objetivo, portanto, não era espetáculo, mas provisão. É dentro de casa. É na sua individualidade. É na sua vida. Colocando-a diante de Deus. É no secreto. É no romper do silêncio do seu quarto, estando você a sós com Deus, que o milagre, de repente, pode surgir, pode acontecer. Deus não trabalha apenas em momentos públicos. Muitas vezes o milagre começa na oração silenciosa, na perseverança diária, na fidelidade escondida. O pouco se torna suficiente quando aprendemos a depender de Deus no secreto. Talvez o que você, o que nós precisamos é conversar mais com Deus a sós do que com os nossos amigos, do que com os nossos pais, do que com o nosso cônjuge. Precisamos, assim sendo, conversar mais com Deus. Não precisamos de microfones. Não precisamos de discursos altos. Precisamos nos colocar diante de Deus em silêncio e dizer: Deus, haja. O azeite precisa ser multiplicado. Vasilhas precisam surgir para que esse azeite seja multiplicado. Coloque a sua crise,
coloca o seu desemprego, coloca a sua relação rachada, machucada, ferida diante de Deus. Coloque a sua vida diante de Deus, lá no seu quarto. Abra a sua alma, não para o mundo, mas para Deus. Rasgue o seu coração, não para quem está perto ou próximo de você, mas para Deus. Talvez o que falta é o secreto, talvez o que falta é a oração silenciosa, talvez o que falta são gemidos de alma, que só Deus escuta, e só Ele pode escutar, e só Ele pode intervir, e só Ele pode descer e fazer que com que vasilhas surjam, e esse azeite, esse pouco, esse pequeno que você diz que não é nada, seja multiplicado em sua vida, em o nome de Jesus. Em quarto lugar, o pouco se torna suficiente quando há espaço para Deus agir. Quando há espaço para Deus agir. Verso 6. Vejam aí o que diz o verso 6. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Não havia mais vasos. Então o azeite estancou. O texto mostra algo impressionante. O azeite não parou porque Deus quis parar. Ele parou porque os vasos haviam acabado. Enquanto havia recipiente, havia provisão. A fonte não secou. O limite foi a capacidade de receber. Deus está aí, disposto a te abençoar, disposto a fazer do que você tem em sua vida, considerado pequeno, ínfimo, a se tornar grande. A pergunta é: você está preparado? Você está qualificado ou qualificada? Tem espaço aí para Deus agir? Tem espaço dentro da sua casa para Deus agir, intervir? Tem espaço nos seus negócios para Deus agir, para Deus intervir? Talvez o problema seja a ausência de recipiente e não a disposição de Deus em abençoar. Talvez o problema seja a desqualificação. Talvez o problema seja a falta de recorrer a Deus. Talvez o problema seja o coração endurecido. Talvez o problema seja a alma endurecida. Talvez o problema seja a alma insensível. Talvez o problema seja a agenda cheia para tantas coisas relacionadas ao mundo, mas não para Deus. Talvez o pequeno que você considera nada em sua vida não esteja se multiplicando porque falta algo em você para que Deus venha agir. Deus está disposto a nos abençoar, porque Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é gracioso. O vaso, o recipiente que precisa está preparado. Talvez, assim sendo, você precisa colocar a sua vida em ordem. Talvez, assim sendo, você precisa colocar os seus negócios em ordem. Talvez, assim sendo, você precisa colocar o seu coração, a sua alma
em ordem. O problema, portanto, não está em Deus querer ou não te abençoar. Está em você. Assim como faltou vazias, sem nada em você capaz de receber a multiplicação do que você tem em suas mãos. Em quinto e último lugar, o pouco se torna suficiente quando Deus transforma crise em provisão. Quando Deus transforma crise em provisão. É o que destaca o verso 7. Vai, parte final, vende o azeite, paga a tua dívida e viva do resto. O milagre não resolveu apenas o problema imediato. O milagre criou estabilidade. Observem a ordem. Pague a dívida. Viva do restante. Deus não apenas impediu a escravidão, Ele estabeleceu sustento. A crise se tornou o ponto de partida da provisão. Quando Deus entra na minha história, na sua história, na minha vida, na sua vida, Ele não apenas tira-nos da crise, Ele reorganiza a nossa vida. O pouco se torna suficiente porque Deus transforma escassez em provisão. Creia nisto em o nome de Jesus. A crise, entenda isto, quando é colocada diante de Deus, não pode ser vista como ponto final, mas como ponto de partida para a provisão que vem de Deus. Se a crise, em alguma ambiência da sua vida, não a veja como ponto conclusivo, como ponto final, mas como ponto de partida para a provisão. Deus pode tirar você da crise. Deus pode mudar essa situação. Deus pode mudar este quadro que você está vivendo. Como mudou a realidade desta mulher? A dívida foi paga. O medo foi arrancado do seu coração. Os seus filhos não foram vendidos. Deus, por meio de Eliseu, resolveu o problema desta mulher viúva. Eu concluo dizendo que essa história começa com uma casa em crise, uma dívida impagável, uma mãe desesperada, mas termina com dívida paga, filhos livres, sustento garantido, e tudo começou com algo que ela chamou de nada. Escute isto, em o nome de Jesus. Foi fé. Pois quando pouco é entregue a Deus, quando há obediência, quando há espaço para Deus agir, o pouco se torna suficiente. O pequeno pode sustentar uma vida inteira. Tenha fé. Seja obediente. Esteja qualificado. Esteja disposto a se movimentar em o nome de Jesus. Não feche as portas. Não viva
estagnado ou estagnada. Que Deus te abençoe como abençoou esta mulher, transformando a história dela em o nome de Jesus. Abaixe sua cabeça e converse com Deus. Só você sabe o que você tem vivido. Só você sabe o que você tem passado. Só você sabe o que tem acontecido em sua vida. Converse com Deus. Coloque esta única coisa que você tem, preciosa, diante de Deus, acreditando que Deus pode multiplicar, acreditando que Deus pode pôr a mão, e Deus pode. Tenha fé, porque Deus faz, em o nome de Jesus. Deus amado, Deus santo, como Tu és bom, como Tu és magnífico. Nós aprendemos hoje que o pouco, quando é colocado em Suas santas e benditas mãos, pode se tornar suficiente. Que Tu possas fazer com que tenhamos esta consciência, esta certeza, esta convicção, em nome de Jesus. Nós precisamos, Deus, dessa fé, desse agir do Senhor em nós. Aqui há pessoas que podem estar vivendo momentos difíceis, cujos olhares, direcionados às suas próprias vidas, não conseguem enxergar nada de importante, mesmo existindo alguma coisa que pode ser multiplicada, que pode ser tocada pelo Senhor de maneira poderosa. Faça então que este ou esta entenda isto em o nome de Jesus. Para que haja abundância, para que haja multiplicação. E o nome de Jesus, somente o nome de Jesus, seja enaltecido, seja exaltado. Que assim seja, meu Deus, em o nome deste nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.